Hoje a conversa ela é séria, mas ela também é cheia de amor, cheia de energia e cheia de espiritualidade. Hoje eu vou falar sobre um assunto que gera muita curiosidade e confesso que às vezes também muita confusão. Hoje eu vou falar sobre um assunto que as pessoas enxergam como se fosse uma vida hollywoodiana, sabe? Como se tudo acontecesse igual aos filmes de Hollywood, e não é bem assim. Então hoje eu vou desvendar os mistérios sobre o terreiro da Umbanda. Então fiquem comigo até o final, que vocês vão saber o que é um terreiro de Umbanda, qual o papel dos orixás e das entidades, como funciona o desenvolvimento mediúnico, como é a vida mediúnica, e eu ainda trouxe um bônus. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol, e no vídeo de hoje eu estou com o quadro Carol Responde. Chegou uma dúvida para mim muito legal sobre como funciona o terreiro de Umbanda. Na verdade, vieram algumas dúvidas e eu juntei tudo e eu vou trazer aqui para vocês, porque eu acho que é mais fácil falar sobre um tema só com várias perguntas do que trazer vários temas e ficar um vídeo confuso. Aí vocês têm mais facilidade de encontrar as respostas, né? Se durante o decorrer do vídeo você tiver alguma dúvida sobre o que eu estou falando, ou sobre o que eu deixei de falar, né? Ou ficou alguma coisa confusa, ou faltou alguma informação, ou surgiu alguma curiosidade, comenta aqui embaixo, que aí eu vou dar uma olhadinha, vou pesquisar, vou conversar com meu pai de santo, vou ter uma conexão mediúnica com as minhas entidades e vou trazer aqui para vocês, tá bom? Então vamos para a primeira pergunta. O que é um terreiro de Umbanda? Bom, primeiramente é muito importante entender que um terreiro de Umbanda não é um lugar de mistério, não é um lugar de magia, não é um lugar sinistro como muitas pessoas veem. Como eu disse lá no início do vídeo, não é aquela imagem hollywoodiana dos filmes de terror. Então tirem isso da sua cabeça. Na verdade, a Umbanda ela é como se fosse um hospital, um pronto-socorro, onde ele recebe os espíritos que estão doentes, tanto encarnados quanto desencarnados, e aí eles fazem o tratamento da pessoa, através de passe espiritual, através de uma conversa, porque às vezes a gente só precisa botar para fora o que está sentindo para se sentir aliviado, porque muitas vezes as nossas dores físicas têm a ver com o nosso emocional. Eu mesmo quando eu não tô bem, quando tô ansiosa, quando tô nervosa, a primeira coisa que acontece é me dar dor de cabeça. Então, para isso, servem os atendimentos. E durante os atendimentos, as entidades também vão fazendo passe, benzimento, vai aliviando as dores emocionais e físicas. É uma conexão divina, né? Uma conexão maravilhosa. E ali você encontra muita energia positiva, de amor, de paz. Então, o terreiro ele não é esse lugar que vocês imaginam. É um lugar incrível, um lugar onde circula a energia livremente, onde as pessoas buscam curas espirituais. Então, tirem esses pensamentos ruins da cabeça. Esse quadro aqui, ele é para responder as dúvidas, mas também para abrir os olhos de quem fica ouvindo essas historinhas passadas de boca em boca que não fazem sentido algum. Dentro dos terreiros, como eu disse, tem os passos, os descarregos, que são rituais para limpar o corpo espiritual das pessoas. Então, às vezes você tá com um bloqueio emocional, às vezes você tá com alguns pensamentos ruins, sentimentos ruins que foram influenciados por algum espírito obsessor que passou pela sua vida ou que está te assediando. Então, durante o passe é feita essa limpeza e eles tiram essa energia para que você possa sair de lá em harmonia, restaurar a sua energia, restaurar o seu equilíbrio e alinhar o corpo, a mente e o espírito. Então, vamos para a segunda pergunta, que é uma pergunta bem interessante, inclusive. Qual é o papel dos orixás e das entidades? Primeiro, vamos entender quem são os orixás. Os orixás, eles são a força divina de Deus, eles são como se fosse uma centelha divina de Deus, eles são a continuação de Deus, é como se eles fossem partes de Deus para acompanhar os seus filhos na Terra. São eles que guiam, direcionam e auxiliam. Eles têm uma energia muito especial, eles são conectados à natureza, então cada orixá representa um elemento da natureza. E eu não vou entrar muito em detalhes, mas assim, cada religião
tem uma santidade que a gente pode representar com o orixá, porque é uma santidade que representa a natureza. Por isso que eu digo que Deus é um só, independente da religião. Porque independente da forma com que eles contam, no fim das contas, é tudo a mesma coisa. Tudo se engloba a Deus e a espiritualidade, né? Mas não era esse o assunto. Então, cada orixá traz a sua energia. Cada orixá, ele te conecta a uma força diferente. Eles nos guiam, nos ensinam, nos protegem, nos auxiliam na evolução espiritual. Eles são vistos como guardiões, como seres que nos protegem mesmo. Os orixás, eles são os portadores do axé. O axé é o quê? É a fé, é a fé. Então, eles são forças responsáveis pela criação da nossa luz, dos nossos caminhos de energias positivas. E diz a lenda que alguns orixás, inclusive, nasceram na Terra, como Oxóssi e Xangô. E depois que eles participaram depois que eles foram para o céu, né, junto com os outros orixás e participaram da criação. E agora a gente vai falar das entidades, né? Porque a pergunta é sobre qual o papel dos orixás e das entidades. Enquanto os orixás, eles nascem dentro de vocês, ele é feito dentro de vocês através do rito do candomblé, os guias espirituais, eles são guardiões que trabalham utilizando o corpo do médium como um instrumento. E cada guia espiritual, ele participa de uma falange. O que é uma falange? Uma falange é como se fosse um setor de uma empresa. Então, uma empresa, ela tem o RH, ela tem o setor de compras, ela tem o setor de vendas. Então, cada falange é um setor de uma empresa. Então, eu tenho os erês, eu tenho os pretos velhos, eu tenho os exus, eu tenho os caboclos e assim por diante. Então, isso é uma falange. E os guardiões, eles são espíritos de luz, independente de quem seja. Se é Exu, se é Pombogira, se é Preto Velho, todos são de luz. Para trabalhar na Umbanda tem que ser de luz, pelo menos, né? Então, entenda de uma vez por todas, Umbanda é luz. E os guias espirituais, eles trazem muitos conselhos e sabedorias ancestrais, porque eles já viveram nessa terra por muitos e muitos anos, já reencarnaram várias e várias vezes. Alguns, inclusive, já passaram por muito sofrimento, como os pretos velhos. Nem todos os pretos velhos realmente foram escravos, mas a maioria foram. Assim como nem todos os caboclos foram índios, mas a maioria foram. Então, eles trazem muito dessa sabedoria ancestral para trazer conhecimento pra gente. Às vezes, uma palavra que eles trazem para nós já muda tudo. Então, eles ajudam a gente no dia a dia, desde problemas emocionais, problemas de saúde, com trabalhos de curandeiro, até quebra de demanda, enfim. O trabalho deles é bem completo e bem complexo. Agora, vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta é: como funciona o desenvolvimento mediúnico na Umbanda? Essa pergunta, ela é bem interessante, e o desenvolvimento mediúnico, ele é um treinamento intensivo para você aprender a canalizar as energias das entidades. Então, não é uma coisa que você vai aprender de uma hora para outra. Eu já gravei um vídeo falando sobre como funciona a incorporação, e eu posto bastante vídeos sobre o meu desenvolvimento mediúnico. Mas, respondendo essa pergunta, o desenvolvimento mediúnico, ele exige muita disciplina do médium. Ele precisa que tenha estudo, prática e principalmente responsabilidade. Porque canalizar uma energia não é algo assim tão simples. Você pode acabar canalizando energias de espíritos obsessores, espíritos perdidos. Então, você tem que realmente estudar. Não é só chegar lá e incorporar qualquer coisa e pronto. Até porque, dependendo do que você incorpora, a energia fica no seu corpo e você pode ficar doente, pode ficar mal por dias. Isso já aconteceu comigo, inclusive. Não de eu ter incorporado um Egum, mas de participar de um trabalho de desobsessão. E a energia do Egum, porque eu tive que fazer um transporte, a energia dele continua em mim. Eu não soube me livrar o suficiente dessa energia. Na época eu era muito crua, né? E aí no dia seguinte eu passei muito mal e eu vomitei e passei a semana toda mal. Então a gente tem que saber canalizar a energia pra gente não ficar doente, porque daí não adianta nada ajudar o outro e ficar doente. E aí você não tá fazendo o seu papel na Umbanda, você tá sendo negligente com si mesmo, sabe? Eu sempre gosto de comparar o processo de desenvolvimento mediúnico como um instrumento musical.
Um instrumento musical, para que ele possa ter um som gostoso de ouvir, ele precisa de uma afinação, que nem um violão. Você precisa aprender a afinar ele para que o som saia com nitidez, com qualidade, que seja bom o som, que seja agradável. Então, antes de você começar a tocar, você tem que aprender a tocar, você tem que treinar, você tem que afinar o violão, você tem que ajustar para que tudo dê certo. E a incorporação é a mesma coisa. Na incorporação, você tem que aprender a controlar suas emoções, controlar os seus pensamentos e até mesmo controlar as energias ao redor, para que você não sugue. Se você for como eu, um médium esponja, por exemplo, você vai ficar doente constantemente se não souber controlar as energias ao redor, porque todo mundo que tiver ruim passar do seu lado, você vai sugar. E isso vai atrapalhar muito o seu desenvolvimento. E pode atrapalhar, inclusive, a comunicação com as entidades. Porque se você está desequilibrado, o que vai chegar para você? Energia desequilibrada. Então, em vez de vir comunicado da entidade, vai vir comunicado de sei lá quem. E aí vai vir informação negativa, informação ruim, vai te deixar pirado. Ou ainda pode deixar pirado as outras pessoas que estão em volta. Pirado que eu digo assim, tipo, confuso. Ai, gente, eu tenho um jeito de falar, às vezes eu fico com medo de ser mal interpretada aqui na internet, mas se vocês verem que eu falei alguma coisa com duplo sentido, comenta aqui embaixo, porque não é esse meu objetivo, tá? Como eu disse lá nos meus primeiros vídeos, eu tenho dificuldade de comunicação e estou trabalhando com isso. Próxima pergunta. Essa aqui é uma pergunta de ouro. Gostei muito dessa pergunta. Como é a vida de um médium? Todo mundo pensa que a vida do médium é ir no terreiro, incorporar, rodopiar e esperar os processos do terreiro acontecer e pronto, vou embora para casa e acabou, não sou mais médium. Mas não tem como você se conectar médium no terreiro e sair do terreiro e não ser mais médium. A mediunidade, ela está com você a todo momento. Então, você vai ser um médium em desenvolvimento independente de onde você estiver. E você tem que saber controlar esse seu desenvolvimento. Você tem que mudar o estilo de vida para você se adaptar às suas crenças de hoje em dia, né? Então, a partir do momento que você passa a participar da Umbanda, você tem que mudar a sua vida, para que depois você não diga que a Umbanda estragou a sua vida. Estragou a sua vida porque você não fez o detox necessário, você não mudou a sua vida, você não seguiu as orientações das entidades. Ai, que raiva! Aí eu costumo dizer que quando você entra pra Umbanda, você tem que fazer um detox da sua alma, você tem que tirar as coisas ruins de você, você tem que começar a trabalhar o teu autoconhecimento, a buscar a evolução espiritual. Eu toco muito na tecla com os meus afiliados, e com todo mundo, na verdade, buscar a evolução espiritual. O que é a evolução espiritual? É mais mediunidade? Não! É você ser uma pessoa melhor. E a Umbanda é você ser uma pessoa melhor. A Umbanda é paz, amor e caridade. A Umbanda não é só incorporação. Incorporação é 1% da Umbanda. Então você que está entrando no mundo da macumba, entenda que você vai ter que estudar muito. Não é só entrar na corrente. Tem um vídeo que eu gravei explicando o que você tem que saber antes de entrar no terreiro. Mas, em resumo, você tem que estudar, você tem que ler livros, você tem que buscar conhecimento com as entidades. Se você não consegue se conectar com suas entidades ainda, não tem problema, é para isso que serve o Cambone, para você sentar do ladinho das entidades e aprender com eles. Ai, que maravilha! É importante você fazer caridade. A caridade não é só você doar o seu tempo no terreiro. É também quando você encontrar uma pessoa passando necessidade, é você ir lá e confortar essa pessoa, doar uma roupa, doar um alimento, ou, por exemplo, tá chovendo, dá um guarda-chuva para ela, viu um cachorro na rua com fome, dá comida pro cachorro, dá água pro cachorro. Todo mundo só dá comida, nunca dá água. Os animais costumam passar muita sede, inclusive. Então, é importante botar em prática as coisas que a gente aprende no terreiro. Não adianta gritar aos quatro ventos que você é um bandista se você não pratica. Você tem que praticar. Ai, hoje eu tô atacada. E uma coisa muito legal, se conectem com a natureza, façam meditações, busquem se conectar com as entidades. Eu sei que no começo é muito difícil ouvir as entidades. Eu mesma não entendia como funcionava a conexão mediúnica. Hoje eu entendo como funciona, mas demorou muito tempo. Então, se eu tivesse seguido essas etapas como eu tô falando para vocês, eu tenho certeza que os meus processos seriam mais fáceis. Então,
Peguem uma pessoa que só fez cagada na Umbanda, entenda os erros e faça diferente. Eu sou o exemplo. O exemplo das cagadas, porque eu só fiz coisa errada. E eu tive que reaprender tudo de novo. Depois que eu conheci o Christian, eu passei a levar mais a sério a religião e entender as coisas. Depois que eu me aproximei mais do meu pai de santo, eu entendi mais sobre a responsabilidade. Então, tenha responsabilidade. Eu sei que parece algo difícil, mas com o tempo e com determinação, com insistência, com foco, você vai entendendo as coisas, vai entendendo que cada passo dado é um caminho que vai transformando as coisas internamente. O mais importante do médium agora é desenvolver o seu caráter, é se tornar uma pessoa melhor, é ter compromisso com a Umbanda. A espiritualidade não é um fazer por fazer, sabe? É uma conexão verdadeira com o divino. Então você tem que estar ali porque você realmente quer estar ali. Eu bato muito nessa tecla, eu sei. Mas é que, se você não tá ali por amor, por que você tá ali, entendeu? É um quadro de Carol Responde e eu já tô gravando um podcast, mas ok. Agora eu vou para a pergunta bônus. Essa pergunta aqui eu elaborei junto com o Christian, na verdade, e eu achei muito interessante, surgiu através de uma conversa e eu quis trazer para vocês. Não foi uma pergunta aleatória, mas foi uma pergunta que eu achei incrível, então aproveitem. A espiritualidade. Como é o estilo de vida de pessoas que seguem a espiritualidade? Você que está ingressando na espiritualidade, eu vou falar pela última vez nesse vídeo, eu espero que entre na sua caixolinha. E se você conhece alguém que não tem um entendimento, que não consegue ter o discernimento, manda essa partezinha para a pessoa. A espiritualidade é coisa séria. A espiritualidade necessita de um autoconhecimento, ela necessita de muito estudo, necessita de meditação, necessita de prática de caridade. Você não vai entrar na espiritualidade para se tornar uma pessoa famosa, que nem esses caras dos podcasts, que eu não sei se eles falam coisas reais ou não. Mas a espiritualidade não é para isso. A espiritualidade não está com foco em ser famoso. A espiritualidade está com foco em se desenvolver primeiramente e depois ajudar o outro. Então, enquanto você não estiver preparado, você não vai conseguir ajudar o outro. Então, não adianta ficar ansioso porque eu quero. Porque isso não vai resultar em nada. Você precisa se preparar, precisa preparar a sua casca para depois começar a pensar em ajudar o próximo. Às vezes é importante você reservar um tempo do seu dia a dia para ler um livro, para assistir um vídeo, para, não sei, estudar alguma coisa. Eu já coloquei aqui no canal indicações de livros muito interessantes. Então, busquem aprender. Quando eu entrei para o terreiro, a primeira coisa que meu pai de santo fez foi me mandar 2 livros PDF para eu entender pelo menos o básico da Umbanda. Pelo menos o básico, a gente tem que entender o básico sobre as ervas. Por exemplo, eu sou de Oxum Coxóssi, então eu não posso tomar banho de qualquer erva. Eu posso tomar banho de samambaia, posso tomar banho de semente de girassol, de camomila. Agora, se eu tomar banho, vamos supor, com uma folha de ançã ou de obá, eu tô lascada. Provavelmente vai dar quizila. Então a gente tem que conhecer o básico. E digo e repito, a espiritualidade, ela tá na simplicidade. Ela tá nos pequenos detalhes da vida. Então, às vezes a pessoa ela é mais espiritualizada varrendo o chão do terreiro do que ela lá dando atendimento. Porque o ato de você estar ajudando o próximo não é necessariamente dando atendimento, entende? Você tem que ajudar a comunidade, fazendo aquilo que a comunidade precisa. Então, coloquem a Umbanda na cabecinha de vocês como algo que vocês têm que mudar a si mesmo e ajudar os outros. Isso é o intuito da Umbanda. E eu vou ficando por aqui com as perguntas, senão eu vou falar até amanhã. Hoje eu tô muito inspirada, Jesus. Tô inspirada e tô com dificuldade de falar, mas tudo bem. Mas é isso, gente. Eu agradeço muito pra quem ficou até aqui ao final. Eu sei que eu falo demais, eu sei que esse vídeo eu tô muito agitada hoje,
Mas eu queria muito falar com vocês, abrir os olhos de vocês. Pra mim é muito importante esse contato que a gente tem. Comentem aqui embaixo como que tá ficando os vídeos, se vocês estão gostando do vídeo, se vocês estão gostando do conteúdo. Eu tenho recebido bastante mensagem no TikTok e no Kawaii, no Instagram da Vó, e eu tô bem feliz. Essas perguntas, elas têm me ajudado muito a criar os conteúdos. Mas eu quero que vocês do YouTube também conversem comigo. Eu não sei se quando eu postar esse vídeo já vão ter mensagem, mas se não tiver, por favor, qualquer coisa me direcionem lá no Instagram da Vó, que é mais fácil pra mim. E é isso! Agradeço muito que vocês ficaram até aqui. Se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações e compartilhe com o seu amiguinho que também tem essas dúvidas, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo!